Boa tarde a todos. Me chamo José Henrique, sou terapeuta ocupacional e acupunturista. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente pela professora Valéria por ter me convidado para trazer para vocês algumas reflexões sobre a atenção primária. E hoje eu trouxe para vocês uma temática que é sobre as práticas integrativas e complementares na atenção primária. Lembrando que é um tema pouco discutido no âmbito acadêmico, portanto, eu trouxe essa temática para nós refletirmos sobre a importância das práticas integrativas e complementares na atenção primária. Então, o objetivo desta minha aula é promover reflexões sobre as práticas integrativas na atenção primária e no final dessa aula eu irei passar para vocês um estudo de caso no qual vocês terão que refletir e desenvolver ações para auxiliar uma usuária que está apresentando queixas de saúde mental. Tudo bem? Primeiramente, eu quero dizer a vocês que também eu fiz parte da residência multiprofissional na UFTM. Eu entrei aí no ano de 2014. Então, no primeiro ano, nós ficamos no contexto hospitalar. E no segundo ano, nós ficamos e atendemos no âmbito da atenção primária. Para mim foi uma experiência extremamente importante, pois eu me formei em terapeuta ocupacional no ano de 2013 e a residência ela me deu uma experiência prática muito importante para que eu pudesse aplicar os meus conhecimentos de terapeuta ocupacional. Ademais, a residência ela permite que a gente trabalhe de forma multiprofissional, mas de um caráter interdisciplinar. Então, para mim, trabalhar com enfermeiros, biomédico, educador físico, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social foi muito importante, pois a gente aprende de fato a trabalhar de forma multiprofissional. Então, a residência em minha carreira profissional foi muito, muito, muito importante. Então, aproveitem bastante essa oportunidade, pois 2 anos passam muito rápido. Então, para mim, foi muito importante essa experiência em minha vida profissional. E também, com a residência, ela me abriu as portas para o mestrado. Então, quando eu terminei a minha residência em 2016, eu vi também a importância de fazer um mestrado para me qualificar. Então, eu fiz o meu mestrado também na UFTM, na pós-graduação de enfermagem. Depois do mestrado, eu também comecei a fazer o doutorado na enfermagem psiquiátrica da USP, na qual eu faço um estudo sobre a utilização da auriculoterapia para a promoção da saúde mental dos usuários que estão apresentando queixas de ansiedade. Então, como terapeuta ocupacional, eu tenho me dedicado intensamente ao estudo das práticas integrativas, especialmente sobre a prática da acupuntura. Vamos fazer uma breve reflexão sobre a importância da atenção primária, né? Então,
a atenção primária ela é o contato preferencial dos usuários e é a principal porta de entrada e centro de comunicação da rede de atenção à saúde. Lembrando também que a atenção primária ela possui um conjunto de ações no âmbito individual e coletivo, utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidade de saúde de maior frequência e relevância em seu território. Ela considera o sujeito em sua singularidade, complexidade, integralidade, inserção sociocultural e ela visa também ofertar práticas de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde. Ou seja, pessoal, então, a atenção primária ela deve ser resolutiva, então ela deve resolver grande parte dos problemas de saúde da população. Pensando nisso, então a gente percebe que as práticas integrativas e complementares podem auxiliar muito na integralidade do cuidado dos usuários que são atendidos no âmbito da atenção primária à saúde. Mas, José, o que são, de fato, as práticas integrativas e complementares? Pessoal, as práticas integrativas e complementares, elas ganharam ênfase em nosso país a partir da década de 80 com a criação do SUS e que culminou na criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no ano de 2006. Na realidade, a OMS ela chama as práticas integrativas e complementares de medicina tradicional, medicina complementar e alternativa, mas em nosso país, através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, elas são chamadas de práticas integrativas. Mas qual é o objetivo, de fato, das práticas integrativas e complementares? Então, as práticas elas têm como principal objetivo de estimular os mecanismos naturais de promoção, prevenção de agravos e recuperação da saúde. Elas possuem uma visão ampliada sobre o processo saúde e doença e contribuem para a integralidade do cuidado em saúde. Ou seja, pessoal, então, as práticas integrativas e complementares, elas dão muita contribuição para enxergar o indivíduo em sua multidimensionalidade, ou seja, então, ela vê todos os aspectos do indivíduo que envolvem aspecto físico, emocional, social, espiritual. Então, com isso, nós percebemos que as práticas integrativas e complementares, elas têm como objetivo de entender sobre o processo de adoecimento do indivíduo, né? O que de fato causa processo de adoecimento do indivíduo. Ademais, as práticas integrativas e complementares, o foco delas é principalmente na promoção da saúde. Ademais, pessoal, a Organização Mundial da Saúde, ela incentiva a inserção das práticas integrativas, principalmente no âmbito da atenção primária à saúde e bem como a realização de estudos científicos para comprovar a eficácia das práticas integrativas e complementares. E, de acordo com estudos, então, eles trazem que as principais práticas integrativas que estão inseridas no âmbito da atenção primária são a fitoterapia, a homeopatia, a acupuntura, a terapia de florais, meditação, yoga, a terapia comunitária e a biodança. E, de acordo com esses estudos, pessoal, então, essas práticas integrativas têm contribuído imensamente para a redução da medicalização dos usuários, bem como para o empoderamento do usuário pela busca do autocuidado, também pela corresponsabilização pela sua saúde.
Ademais, pessoal, de acordo com esses estudos, eles destacam que muitos profissionais da saúde e usuários, eles desconhecem a respeito da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, bem como sobre as potencialidades de cuidado das práticas integrativas e complementares. Então, com isso, nós observamos que é de suma importância que haja a capacitação dos profissionais de saúde a utilizarem as práticas integrativas e complementares e bem como sobre a importância da divulgação dessas práticas integrativas no âmbito da atenção primária para os usuários. Lembrando que a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, ela incentiva a inserção dessas práticas integrativas no âmbito da atenção primária. Então, por isso, é muito importante que haja uma capacitação dos profissionais e bem como a divulgação dessas práticas no âmbito da atenção primária. E dentro das práticas integrativas e complementares, nós encontramos o paradigma bioenergético. Mas, José, o que é o paradigma bioenergético? Pessoal, então, dentro desse paradigma, né, então, o organismo humano ele é visto como um campo de energia. Então, a saúde envolve a interação complexa de fatores físicos, sociais, mentais, emocionais e espirituais. Ou seja, pessoal, então, dentro desse paradigma bioenergético, então, a saúde se dá pelo equilíbrio energético. Ou seja, então, quando há um desequilíbrio energético, ocorre o processo de adoecimento. Mas quando há um equilíbrio energético, há um processo de saúde. E esse paradigma bioenergético, ele é diferente do paradigma newtoniano e cartesiano. Tá? Então, esse paradigma ele está mais relacionado ao modelo biomédico. Mas, José, mas o que é esse paradigma newtoniano e cartesiano? Pessoal, então, nesse paradigma, o organismo humano ele é visto como um conjunto de partes. O adoecimento é explicado, ora por causalidades mentais ou físicas, ora por fatores psicossociais ou biológicos. Ou seja, então, na maioria das vezes, não é observado a multidimensionalidade do indivíduo, né? Pois o adoecimento aqui ele é explicado, ora por causalidades mentais ou físicas, ora por fatores psicossociais ou biológicos. Então, o foco desse paradigma é no adoecimento. Mas é claro que esse paradigma também ele é muito importante para a saúde das pessoas, mas ele não consegue resolver todos os problemas de saúde das pessoas. Portanto, caso haja uma comunicação entre o paradigma bioenergético e o paradigma newtoniano cartesiano, então poderá ocasionar renovações extremamente importantes no âmbito da saúde. Ademais, pessoal, então quando a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares ela foi criada no ano de 2006, então nós tínhamos 5 práticas integrativas, como por exemplo, acupuntura, homeopatia, a medicina antroposófica, o termalismo, crenoterapia e a fitoterapia. Mas nos anos de 2017 e 2018, então houve uma reformulação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e hoje nós temos 29 práticas integrativas e complementares no âmbito do SUS. E isso foi muito importante. Por quê? Porque geralmente as pessoas que têm acesso a essas práticas integrativas e complementares são pessoas que possuem um poder aquisitivo alto. Por quê?
pois cada tratamento dessas práticas integrativas e complementares é caro. Mas quando essa Política Nacional de Práticas Integrativas foi lançada, então com isso vários usuários passaram a ter acesso a essas práticas integrativas. Cabe lembrar que em muitos municípios do nosso país, essas práticas integrativas não estão inseridas. Por isso, é extremamente importante que os gestores inserem essas práticas integrativas na atenção primária. Por quê? Porque essas práticas podem contribuir e muito para a promoção da saúde dos usuários. Ademais, pessoal, segundo esse documento da Organização Mundial da Saúde, há um aumento da procura pelas práticas integrativas a âmbito mundial. E dentre os fatores estão insatisfação com os serviços existentes, ou seja, pois grandes partes dos serviços estão muito focados no processo de doença. Interesse por cuidado holístico e preventivo às doenças, tratamentos que possibilitam qualidade de vida quando a cura não é possível e aumento da demanda causada pelas doenças crônicas. Então, as pessoas a cada ano estão à procura das práticas integrativas e complementares como um recurso terapêutico complementar para cuidar da sua saúde. Lembrando que, pessoal, as práticas integrativas, elas não têm o objetivo de substituir os tratamentos convencionais. E, de acordo com o Ministério da Saúde, as práticas integrativas e complementares, elas são um complemento, mas nós observamos que há estudos que demonstram a importância das práticas integrativas e complementares para a promoção da saúde mental das pessoas. Agora, pessoal, eu irei falar para vocês sobre uma experiência prática que aqui em Campinas, que nós criamos um projeto chamado GAT, que é um projeto que visa cuidar das pessoas que apresentam estresse, ansiedade e depressão, né? Pois onde eu trabalho em uma unidade de atenção primária e lá está tendo, pessoal, muitos casos de ansiedade, estresse e depressão. Pensando nisso, eu e juntamente com alguns profissionais, então nós criamos o GAT para cuidar da saúde mental das pessoas que apresentam ansiedade, estresse e depressão. Pois a gente sabe, pessoal, que a saúde mental ela é essencial para as pessoas e o seu desequilíbrio pode provocar adoecimento psíquico. Ademais, pessoal, para a OMS, cerca de 450 milhões de pessoas sofrem de perturbações mentais ou comportamentais a nível global. E entre essas perturbações, nós encontramos a ansiedade, a depressão e o estresse, que estão entre as principais causas de incapacitação no mundo. Então, nós estamos utilizando as práticas de acupuntura, auriculoterapia, reiki e cromoterapia para cuidar da saúde mental dos usuários. Mas, José, o que é a acupuntura? Pessoal, a acupuntura é uma ciência que surgiu na China há 4.500 anos. E a acupuntura é um recurso terapêutico da medicina tradicional chinesa. Mas, José, qual é o objetivo da acupuntura? Pessoal, então, essa prática integrativa
ela visa estimular pontos espalhados por todo o corpo ao longo dos meridianos por meio da inserção de finas agulhas filiformes metálicas, visando a promoção, a manutenção e a recuperação da saúde, bem como a prevenção de agravos e doenças. Então, pessoal, em nosso corpo, nós temos vários acupontos. E esses acupontos, então, eles exercem influência em todo o nosso corpo. Pois na medicina tradicional chinesa, a estimulação desses pontos visam principalmente a harmonia entre as energias Yin e Yang. Então, quando há um desequilíbrio dessas energias, ocorre um processo de adoecimento. Então, ou seja, na visão oriental, né, a estimulação dos acupontos do nosso corpo, eles objetivam em equilibrar as energias Yin e Yang. E na visão ocidental, visa principalmente proporcionar uma homeostasia em nosso corpo. Ademais, pessoal, a medicina tradicional chinesa, ela não se resume somente à acupuntura. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, nós encontramos também várias práticas, como, por exemplo, Tai Chi Chuan, Lian Kun, Tuiná, Qigong, e também nós encontramos práticas meditativas, orientação alimentar, uso de plantas medicinais, como por exemplo, plantas que são originárias da China. Também, pessoal, em nossa sociedade, né, acha-se que as práticas integrativas e complementares, elas têm efeito placebo, mas eu reforço aqui que há evidências científicas extremamente confiáveis que demonstram efeitos positivos das práticas integrativas e complementares, como, por exemplo, nesse estudo de revisão sistemática, constatou que a acupuntura parece ser uma alternativa adequada, segura e eficaz para o tratamento da ansiedade. Então, com base nesse estudo, observa-se que a acupuntura é uma prática integrativa que pode ser utilizada como recurso complementar para auxiliar aqueles usuários que estão apresentando queixas de ansiedade no âmbito da atenção primária. Ademais, pessoal, de acordo com esse estudo também de revisão sistemática, constatou-se que a acupuntura é um tratamento eficaz e seguro no alívio da depressão relacionada à dor crônica. Então, sabe-se que a dor crônica pode ocasionar depressão nas pessoas. Portanto, a acupuntura pode ser utilizada também para o tratamento da dor, da ansiedade e para a depressão. Agora, pessoal, eu irei falar um pouco sobre a auriculoterapia. José, mas o que é a auriculoterapia? Pessoal, a auriculoterapia é uma técnica da acupuntura e ela tem como objetivo de promover a regulação psíquico-orgânica do indivíduo por meio do estímulo nos pontos energéticos localizados na orelha, aproveitando o reflexo que a aurícula exerce sobre o sistema nervoso central. Ou seja, pessoal, em nosso pavilhão auricular, nós temos vários acupontos e esses acupontos exercem influência sobre todo o nosso corpo. Na realidade, pessoal, a auriculoterapia é um microsistema dentro da acupuntura. Então, nós estimulamos os acupontos que estão situados no pavilhão auricular. Esse estímulo vai para o nosso cérebro. O cérebro interpreta esse estímulo e libera hormônios e neurotransmissores para equilibrar o nosso corpo de forma natural. Ou seja, então, na visão oriental, a auriculoterapia visa equilibrar as energias Yin e Yang, e na visão ocidental, visa principalmente buscar a homeostasia do nosso corpo.
Lembrando também, pessoal, que na auriculoterapia nós podemos utilizar vários materiais, como por exemplo, agulhas, esferas de aço, ouro, prata, plástico, sementes de mostarda e vacária. Mas há estudos que trazem a utilização da agulha, então ela possibilita um efeito melhor. E nesse artigo de revisão sistemática, constatou que a auriculoterapia foi eficaz em reduzir os scores de intensidade da dor crônica nas costas. Então, nós observamos também que a auriculoterapia pode ser utilizada como recurso terapêutico complementar para o tratamento da dor nas costas. Ademais, pessoal, de acordo com esse estudo de revisão sistemática, também constatou que a auriculoterapia pode ser benéfica para o tratamento do estresse, ansiedade e depressão em adultos e idosos. Então, nós observamos que a auriculoterapia também pode ser utilizada para o tratamento da dor, bem como para o tratamento do estresse, ansiedade e depressão em usuários da atenção primária à saúde. Agora eu irei falar sobre o Reiki, que é uma das práticas integrativas que também é ofertada no grupo GAD. Mas José, mas o que é Reiki? Pessoal, Reiki é a energia da vida universal que tem como principal objetivo de harmonizar os nossos chakras. Chakras são centros energéticos no qual a nossa energia flui. Então, quando há um desequilíbrio energético dos chakras, ocorre um processo de adoecimento. Então, quando nós harmonizamos os nossos chakras, há um processo de saúde. Mas, basicamente, pessoal, o Reiki visa a utilização da imposição das mãos para canalização da energia vital, visando promover o equilíbrio energético necessário ao bem-estar físico e mental. Lembrando também que essa prática integrativa foi originada no Tibete há 18 séculos atrás e redescoberta no século XIX por um monge japonês chamado Mikao Usui. Lembrando também que no Reiki nós temos o nível 1, 2, 3 e Master. E cada nível de Reiki nós aprendemos yantras, como por exemplo Chokurei, Osei Reiki, Hon Shazen Shonen, Daikomyo, Haku, que são yantras que potencializam a transmissão energética. E de acordo com esse estudo de revisão, constatou que o Reiki é um recurso terapêutico que foi positivo para a diminuição da ansiedade e intensidade da dor, bem como para a diminuição de índices pressóricos. Então, nós observamos que o Reiki também é uma prática integrativa e complementar que pode ser utilizada para cuidar de usuários que apresentam ansiedade e dor. Ademais, nesse estudo de revisão, também constatou que o Reiki pode ser eficaz para a redução da dor e ansiedade em adultos. Então, nós observamos que o Reiki também é uma prática integrativa que pode ser utilizada para essa finalidade. Agora eu irei falar sobre a cromoterapia, tá? Então a cromoterapia, pessoal, então ela é uma prática terapêutica que utiliza as cores do espectro solar, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, para restaurar o equilíbrio físico e energético do corpo. Então, de acordo com essa prática, as nossas células elas se comunicam através de fótons, através de energias luminosas. Então, quando há um erro nesse processo de comunicação, surgem
o processo de adoecimento. Então nós utilizamos essas cores e cada cor tem uma onda e vibração para equilibrar a parte física e energética do nosso corpo. E de acordo com esse estudo, constatou que a cromoterapia pode reduzir a ansiedade das crianças durante o tratamento odontológico. Então, geralmente no tratamento odontológico, muitas crianças podem apresentar ansiedade. Então, nesse estudo, constatou que a cromoterapia pode ser utilizada para essa finalidade. E nesse estudo foi utilizada a cor azul, pois a cor azul ela permite a diminuição da frequência cardíaca, a redução da excitação nervosa e o relaxamento da mente. Então, nós também podemos observar que a cromoterapia pode ser eficaz para a redução da ansiedade das pessoas. Agora, caso vocês queiram se aprofundarem intensamente, sobre as práticas integrativas e complementares, eu recomendo fortemente que vocês leiam esse documento do Ministério da Saúde chamado Glossário Temático sobre Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, pois aqui traz muitas informações minuciosas sobre as práticas integrativas e complementares. Lembrando também, pessoal, que é muito importante que haja uma divulgação dessas práticas integrativas, pois em nosso país, muitas pessoas, como eu já falei para vocês, desconhecem sobre as práticas integrativas e muitos também profissionais desconhecem sobre essas práticas. Então, portanto, é muito importante, que haja uma capacitação desses profissionais para que eles possam utilizar as práticas integrativas no âmbito da atenção primária. Lembrando também que o Ministério da Saúde ele tem ofertado cursos para capacitar os profissionais. Então, vamos aproveitar essas oportunidades para inserir as práticas integrativas e complementares no âmbito da atenção primária, pois, como nós vimos, as práticas integrativas podem contribuir e muito para a promoção da saúde dos usuários da atenção primária. Agora, eu trago para vocês um resumo de todas as 29 práticas integrativas e complementares para que vocês possam ter um conhecimento sobre essas práticas integrativas e complementares. Há, atualmente, 29 práticas integrativas e complementares no âmbito do Sistema Único de Saúde. Vamos agora conhecê-las? Apiterapia, prática terapêutica que consiste em usar produtos derivados de abelhas, como apitoxinas, mel, pólen, geleia, para promoção da saúde e fins terapêuticos. Aromaterapia, prática terapêutica que utiliza as propriedades dos óleos essenciais para recuperar o equilíbrio e a harmonia do organismo, visando a promoção da saúde física e mental. Arte-terapia, prática expressiva artística, visual, que atua como elemento terapêutico na análise do consciente e do inconsciente, favorecendo a saúde física e mental do indivíduo. Ayurveda, abordagem terapêutica de origem indiana, segundo a qual o corpo humano é composto por 5 elementos: éter, ar, fogo, água e terra, os quais compõem o organismo,
os estados energéticos e emocionais em desequilíbrio podem induzir o surgimento de doenças. Biodança, prática expressiva corporal que promove vivências integradoras por meio da música, do canto, da dança e de atividades em grupo, visando restabelecer o equilíbrio afetivo e a renovação orgânica necessários ao desenvolvimento humano. Bioenergética, visão diagnóstica que, aliada a uma compreensão etiológica do sofrimento-adoecimento, adota a psicoterapia corporal e os exercícios terapêuticos em grupos, por exemplo, os movimentos sincronizados com a respiração. Constelação familiar, método psicoterapêutico de abordagem sistêmica, energética e fenomenológica que busca reconhecer a origem dos problemas e ou alterações trazidas pelo usuário, bem como o que está encoberto nas relações familiares. Cromoterapia, prática terapêutica que utiliza as cores do espectro solar, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, para restaurar o equilíbrio físico e energético do corpo. Dança circular, prática expressiva corporal que utiliza a dança de roda, o canto e o ritmo para promover a integração humana, o auxílio mútuo e a igualdade, visando ao bem-estar físico, mental, emocional e social. Geoterapia, prática terapêutica natural que consiste na utilização de argila, barro e lamas medicinais, assim como pedras e cristais, com o objetivo de amenizar e cuidar de desequilíbrios físicos e emocionais por meio dos diferentes tipos de energia e propriedades químicas desses elementos. Hipnoterapia, conjunto de técnicas que, por meio de intenso relaxamento, concentração, induz o indivíduo a alcançar um estado de consciência aumentado que permita alterar uma ampla gama de condições ou comportamentos indesejados como medos, fobias, insônia, depressão, angústia, estresse e dores crônicas. Homeopatia, abordagem terapêutica de caráter holístico e vitalista que vê a pessoa como um todo, não em partes, e cujo método terapêutico envolve 3 princípios fundamentais: a lei dos semelhantes, a experimentação no homem sadio e o uso da ultradiluição de medicamentos. Imposição de mãos, prática terapêutica secular que implica um esforço meditativo para a transferência de energia vital, que é chamada de Chi ou Prana, por meio das mãos com o intuito de restabelecer o equilíbrio do campo energético humano, auxiliando no processo saúde e doença. Yoga, prática corporal e mental de origem oriental, utilizada como técnica para controlar corpo e mente, associada à meditação. Medicina antroposófica, abordagem terapêutica integral com base na antroposofia que avalia o ser humano a partir dos conceitos da trimembração, quadrimembração e biografia, oferecendo cuidados e recursos terapêuticos específicos. Acupuntura faz parte dos recursos terapêuticos da medicina tradicional chinesa e estimula pontos espalhados por todo o corpo ao longo dos meridianos por meio da inserção de finas agulhas filiformes metálicas, visando a promoção, a manutenção e a recuperação da saúde, bem como a prevenção de agravos e doenças.
Nela também se encontra a acupuntura auricular ou auriculoterapia, que é um microsistema da acupuntura. Meditação, prática mental individual que consiste em treinar a focalização da atenção de modo não analítico ou discriminativo, a diminuição do pensamento repetitivo e a reorientação cognitiva, promovendo alterações favoráveis no humor e melhora no desempenho cognitivo, além de proporcionar maior integração entre mente, corpo e mundo exterior. Musicoterapia, prática expressiva que utiliza basicamente a música e os seus elementos no seu mais amplo sentido: som, ritmo, melodia e harmonia, em grupo ou de forma individualizada. Naturopatia, prática terapêutica que adota a visão ampliada e multidimensional do processo vida, saúde, doença e utiliza um conjunto de práticas integrativas e complementares no cuidado e na atenção em saúde. Osteopatia, prática terapêutica que adota uma abordagem integral no cuidado em saúde e utiliza várias técnicas manuais, entre elas a da manipulação do sistema músculo-esquelético, que envolve ossos, músculos e articulações para auxiliar no tratamento de doenças. Ozonioterapia utiliza a aplicação de uma mistura dos gases oxigênio e ozônio por diversas vias de administração com finalidade terapêutica e promove melhoria de diversas doenças. Fitoterapia é um tratamento terapêutico caracterizado pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. Quiropraxia, prática terapêutica que atua no diagnóstico, tratamento e prevenção das disfunções mecânicas do sistema neuromúsculo-esquelético e seus efeitos na função normal do sistema nervoso e na saúde geral. Reflexoterapia, prática terapêutica que utiliza os microsistemas e pontos reflexos do corpo existentes nos pés, nas mãos e nas orelhas para auxiliar na eliminação de toxinas, na sedação da dor e no relaxamento. Reiki, prática terapêutica que utiliza a imposição das mãos para canalização da energia vital, visando promover o equilíbrio energético necessário ao bem-estar físico e mental. Shantala, prática terapêutica que consiste na manipulação, massagem do corpo do bebê pelos pais, favorecendo o vínculo entre estes e proporcionando uma série de benefícios em virtude do alongamento dos membros e da ativação da circulação. Terapia comunitária integrativa, prática terapêutica coletiva que envolve os membros da comunidade numa atividade de construção de redes sociais solidárias para a promoção da vida e mobilização dos recursos e competências dos indivíduos, famílias e comunidades. Terapia de florais, prática terapêutica que utiliza essências derivadas de flores para atuar nos estados mentais e emocionais. Termalismo social, crenoterapia. O termalismo social se refere à utilização das águas termominerais e a crenoterapia é a prática terapêutica que utiliza águas minerais com propriedades medicinais, de modo preventivo ou curativo, em complemento a outros tratamentos de saúde.
Então, com isso, pessoal, então a gente observa, né, que as práticas integrativas e complementares no âmbito da atenção primária podem corroborar para a consolidação de um sistema de saúde de qualidade, no sentido de contribuir para a prevenção dos agravos, da promoção e recuperação da saúde, do cuidado continuado, humanizado e integral. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês para compartilhar e refletir um pouco sobre as práticas integrativas e complementares, que é uma temática pouco explorada no âmbito acadêmico. Então, portanto, eu quis trazer a respeito dessa temática para divulgar as práticas integrativas, bem como a sua importância no âmbito da atenção primária à saúde. Lembrando que a atenção primária ela é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde e ela deve ser resolutiva. Assim, as práticas integrativas e complementares podem corroborar e muito. Essas foram as referências que foram utilizadas para fazer essa aula e também essa reflexão sobre as práticas integrativas e complementares. E agora vamos para a segunda parte, que é um estudo de caso, né? Pois no âmbito da atenção primária, então nós trabalhamos com uma equipe multiprofissional, né? E também nós discutimos casos com a equipe com a finalidade de montar um projeto terapêutico singular para o usuário. Como a residência, né? Então nós temos vários profissionais que incluem, né, o fisioterapeuta, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o assistente social, o enfermeiro e o profissional de educação física, e entre outros, bem como o biomédico. Então, eu trouxe assim para vocês um estudo de caso para que vocês possam ler esse estudo de caso e pensar na intervenção que pode ser feita para auxiliar essa usuária. Então, vou ler para vocês esse caso e eu gostaria muito que vocês se dividissem em grupo de 4 pessoas para pensar em possíveis intervenções para auxiliar a usuária chamada AMS. Lembrando, né, que vocês vão se dividir em 4 pessoas, vão desenvolver intervenções e ao final então cada grupo vai apresentar na frente as intervenções pensadas. Tudo bem? Então vamos ao estudo de caso. A MS tem 54 anos e chegou na unidade básica de saúde com queixa de tristeza e ansiedade em decorrência da pandemia da Covid-19. Segundo ela, com a pandemia relata que tem se sentido irritada e com constante cansaço físico e mental. Além disso, ela tem apresentado taquicardia, dificuldade para dormir, medo de sair de casa e com falta de ânimo para realizar as atividades domésticas. Ela vive sozinha e se queixa que seus filhos não a visitam há 1 ano. Em virtude disso, ela pensa que a sua vida está sem sentido e que às vezes tem vontade de morrer, pois se sente sozinha e abandonada. Pensando nesse caso, peço a vocês que se dividem em grupo de 4 pessoas, tudo bem? Aí pensam em possíveis intervenções, escrevam as intervenções e depois apresentem as intervenções que foram pensadas para auxiliar essa usuária. Bom, vou deixar aqui o meu e-mail para vocês, anotem aí, chama José Henrique da Silva Cunha @hotmail.com. Repetindo, José Henrique da Silva Cunha @hotmail.com. Então, caso vocês tenham alguma dúvida sobre as práticas integrativas e complementares, então podem me enviar um e-mail que eu irei responder com o maior prazer. Lembrando, pessoal, que aproveitem essa fase da residência multiprofissional, que é uma fase aí extremamente importante para o seu crescimento profissional, e aproveitem todas as
oportunidades, pois, a meu ver, a residência multiprofissional é um divisor de águas para o nosso crescimento profissional e também pessoal. E vamos contribuir para o SUS, tudo bem? Um grande abraço, fique com Deus e até mais, pessoal. Cuidem-se.